Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, nos entregando na mão de Jesus. Pediria, inicialmente, que todos desligassem seus microfones. E assim, vamos dar continuidade à nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos traga o conforto necessário para as nossas necessidades. Que essa luz maravilhosa que nos circunda neste momento permaneça junto de nós. Então vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom. Vamos registrar também o nosso agradecimento ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste, nos ampara, está sempre junto de nós, nos auxiliando, nos orientando para que a gente possa trilhar caminhos de luz, de paz e de felicidade. Gratidão a todos eles, com amor e com carinho. Muito bom. Nosso título de hoje é Nosso Tamanho. O que ele quer dizer exatamente com este título, né? Como estamos perante as leis divinas, as leis de Deus? Se nós estamos atingindo os objetivos que nós nos propomos antes de chegar até aqui. Então, ela nos traz uma mensagem, uma frase que está em Provérbios 16:20, que diz assim: o que atenta prudentemente para o ensino achará o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16:20. Então, a nossa liçãozinha de hoje começa nos dizendo assim: das mais nobres qualificações que possa a alma humana ser agraciada, está em destaque a humildade, reconhecida pelo próprio Jesus como indispensável àquele que deseja o reino dos céus. Pode ser definida como o sentimento de simplicidade interior que nos faz reconhecer quem realmente somos e o nosso tamanho em relação a Deus, à vida e ao próximo. Todos já devem ter ouvido a expressão: Fulano mora numa casa humilde. Ou ainda, Fulano se vestia de maneira humilde. E assim podemos ver com muita facilidade que confundimos humildade com pobreza, mesmo nada tendo uma coisa a ver com a outra. Podemos encontrar tanto a humildade como a arrogância em todas as classes sociais.
camufladas em atos e palavras, baseando-nos no fato de que a humildade nivela os homens, podemos entender que a criatura humilde é marcada pela característica de se sentir igual a todas as outras criaturas, sabendo ainda que os que estagiam em condições mais difíceis ou mais privilegiadas das que a deles, têm as mesmas cotas de direitos e deveres. A grande dificuldade que temos de imprimir em nós a humanidade está relacionada ao câncer que ainda existe em nós, definido como egoísmo, que é o alvo principal dos combates travados conosco mesmo. Geralmente, a falta de humildade faz com que o indivíduo fique marcado pela dificuldade em fazer coisas simples. E para compensar isso, sente necessidade de estar sempre em evidência e no meio do sofisticado e do incomum, colocando-se num pedestal frágil, de onde vive caindo e machucando-se. Já o indivíduo humilde sabe que ele, embora possa possuir tudo, nada lhe pertence, porque tudo já pertence a Deus. E se ele permite que existam diferenças sociais, culturais, financeiras e outras entre nós, é porque estamos aqui por motivos diferentes, para aprendizados diferentes. E assim, cada um possui na Terra o que é necessário para melhor cumprir esses aprendizados e resgates. É como uma grande escola pública, onde ganhamos o material necessário para aprendermos. Mas, embora este material fique o ano todo conosco, pertence à escola, para a qual devolveremos no término deste ano letivo. E sendo assim, nada que possuímos aqui de material nos coloca acima ou abaixo dos outros. O Evangelho afirma que a humildade se baseia em servir, e assim descobrimos mais um importante ponto a ser notado no humilde: a disponibilidade ao serviço. Em outras palavras, devemos estar sempre prontos a servir de maneira desinteressada e pela causa do bem, mesmo que isso nos custe deixar de lado os nossos interesses pessoais. Portanto, se tem alguém a ser ajudado, ajude você, porque os que já conseguem ver a vida além do que a maioria pode ver, sabem que a posição de servir é bem mais confortável do que a de ser servido. Se alguém em dificuldade, não perca a oportunidade de ser a sua mão a primeira a ser estendida, nunca visando lucros ou benefícios para si mesmo, para que o auxílio não perca a nobreza que lhe é natural. E agindo assim, podemos passar pela vida, mesmo distante das dificuldades, visando a vida maior, que virá inevitavelmente depois que estivermos prontos. Mas enquanto estivermos aqui, devemos prosseguir de maneira similar ao conteúdo expresso em Coríntios 2. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo a tudo. Muito bom. Esta lição maravilhosa e bem explicadinha, né? Então, está muito claro já no título, né, que nosso tamanho é justamente em relação a que situação que nós estamos, em que posição nós estamos.
Nós estamos próximos de Deus? Estamos próximos de Jesus? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, para que a gente se posicione. Se nós estamos no caminho certo, fazendo as nossas tarefas corretamente, né? Então, a lição já nos diz de partida que a mais nobre qualificação da alma humana é, em destaque, a humildade. Por que a humildade? Porque aquele que é humilde é simples, não tem arrogância, não tem sentimento nenhum destes, né? Humilde, pronto a servir, como ele já disse na nossa lição, não é verdade? E aí, ele nos alerta para a grande confusão que nós fazemos, que ser humilde é ser pobre, se vestir de maneira humilde é pobreza, é sinal de pobreza, né? Então, não devemos confundir humildade com pobreza, porque essas duas situações, né, estão ligadas. Pode ser casual, pobre ser humilde, com certeza, como o rico também poderá ser humilde, né? Então, é, é isso que nós temos que começar a olhar e diferenciar essas situações, né? Então, humildade não combina com arrogância, né? Por quê? Arrogância está em todas as classes sociais. Pobre, rico, remediado, todos, né? E aí está tudo dentro da forma que você se conduz, da forma que você dirige a sua vida, através de palavras, de ações, não é? Então, é este ponto que nós temos que começar a prestar muita atenção. O humilde está sempre nivelado por todos. Todos somos iguais perante Jesus. Não é verdade? Sempre dizemos isso. Nós não temos diferença. Somos iguais. Então, pode o vizinho ter uma posse maior que a sua, mas ele é filho de Deus. Ele é como você. Não tem diferenciação. E isso perante todas as situações, né? Por raça, nada. Somos iguais. Somos humildes. É o que precisamos ser e buscar isto, né? E aí, nós, a partir do momento que a gente começa a administrar bem esse sentimento da humildade, né, nós estaremos interagindo e feliz com todos, né? E o humilde tem prazer em servir, não é verdade? Então, precisamos tirar um pouco desses sentimentos, né, que nós temos dentro de nós e carregamos, porque nós sabemos que temos um compromisso a realizar. Os nossos resgates, isto é líquido e certo. Todos nós temos resgates a realizar, para que a gente possa exercer o nosso tamanho. E o nosso tamanho é o quê?
ficar mais próximos de Deus, ficar mais próximos de Jesus. E sem esse sentimento dentro de nós não vamos conseguir, né? Então, precisamos tratar muito bem isso. Porque, como ele diz na nossa lição, né, a humanidade está relacionada a um câncer que ainda existe em nós. Nós temos inúmeros defeitos e erros que carregamos. E nós precisamos trabalhar isso. E como que nós trabalhamos isso? Através da lei do amor, através do carinho, sendo humilde e simples, estando à disposição para ajudar o próximo, né? O exercício dessa lei maravilhosa, né? E aí, quando nós começamos a realizar as nossas coisas simples, né, nós vamos estar sempre em evidência, né? E precisamos prestar muita atenção, porque estaremos em evidência pela humildade, não pelo lado contrário, que é o ato incomum, né? Que você se julga sofisticado, né? E se coloca num pedestal. E esses pedestais são perigosos e frágeis, né? E ali ele diz ali, ó, vive todos caindo, se machucando. Quem não se machuca com uma decepção, com uma situação errada que cometeu, se machuca, se arrepende do que fez. Quantas pessoas já não vieram contar esta história para nós, né? Que agiu errado, mas sempre há tempo de corrigir, né? E o humilde, ele sabe muito bem que ele tem tudo, mas que nada é dele, não é nosso. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Ele cita o exemplo do colégio, onde nós recebemos lá no colégio, lá, antigamente funcionava dessa forma. Não sei ainda hoje se é assim ainda, mas a escola fornecia os livros para que você estudasse durante o ano. Você exercia o aprendizado. Você utilizava aquele livro, mas não era seu, é da escola, né? Final do ano você devolve. E assim nós vamos fazer no decorrer de nossa vida. Estamos aqui aprendendo, evoluindo. Quando a gente for, a gente vai deixar tudo. Vamos levar o conhecimento, o amor e a fé que nós adquirimos e as superações que nós realizamos, né? Porque o nosso objetivo maior é justamente esse, a gente se superar, a gente estar num degrau mais próximo de Jesus. Isto é que nós precisamos de estar atentos, né? Porque nem todos são iguais, porque os motivos da caminhada que nós estamos aqui são diferentes para cada um de nós. Cada um de nós tem uma situação diferente, né? Um motivo por estar aqui, né? Então, é isso que nós precisamos começar a compreender em nós, né? E aí, o Evangelho cita isso, a humildade. A humildade, ela se baseia em servir, né? Sem olhar a quem, condição ou situação, né? Humilde,
ele tem disponibilidade para servir. Ele serve com prazer, sem interesses, sem objetivos. Né? Há aqueles que querem fazer porque querem obter uma vantagem, e esse não está agindo corretamente. Né? Está ajudando, mas está querendo cobrar pela ajuda. E não é assim que a coisa funciona. Você tem que servir pelo amor que você tem que levar para o seu irmão. Né? Então, interesses pessoais, nada disso deve ser colocado. Nada. Precisamos fazer por amor. Né? E aí, nunca visar benefício nessas situações. Né? Porque nós queremos visar ter a vida maior, né? E ela virá. Porque a partir do momento que você começar a agir da forma que está sendo colocado e explicado, dentro da humildade, dentro do amor e da simplicidade, vai ser inevitável. Aí nós estaremos prontos, nós estaremos, né, servindo, servindo, como está escrito ali na segunda carta de Coríntios, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Hã? Então, essa é uma frase que ela condensa todos os sentimentos. Né? Entristecidos, por quê? Com as situações, com as nossas dificuldades. Porque o humilde tem dificuldade, o humilde, o simples, tem dificuldades. Né? Mas, com o coração alegre, por ser humilde, por ser simples e poder levar o amor ao próximo. Pobres, né? Exercendo o seu trabalho, a sua responsabilidade, mas enriquecendo a muitos com o seu conhecimento, com as suas palavras, com o seu carinho, com aquilo que ele tem de melhor, que é o amor a Jesus. Né? E aí, finalizando a frase, ele possui alegria, ele possui a riqueza pelos sentimentos que leva, e aí ele possui tudo. Não é verdade? Ele é uma pessoa feliz, né? Mesmo com as dificuldades que encontra. Então, essa frase de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, é maravilhosa essa frase. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Que é a felicidade e o amor de Jesus. Né? Muito bom. Vamos bater o nosso papo agora. Está aberto o microfone para quem quiser falar, por favor. Fiquem à vontade. Nós sabemos, Oi, Dancer. nós sabemos que a humildade é a mais importante virtude do nosso espírito. Nós temos que saber que ser pobre, viver na miséria, não é ser humilde, é apenas uma condição. O pobre que é humilde, ele sabe aceitar com resignação a sua condição de vida aqui na terra, assim como o rico, que
que é humilde e aproveita sua riqueza para ajudar ao próximo necessitado. A humildade e a arrogância se encontram em todas as classes sociais. Ser humilde é saber servir, estar sempre pronto para ajudar os que procuram. Nós estamos muito longe de alcançar a virtude da humildade, pois somos ainda moralmente imperfeitos. Temos ainda que vencer a arrogância e o egoísmo que vive no nosso coração. Mas Jesus nos mostra o caminho a seguir, praticando bem, caridade, para com os nossos irmãos menos favorecidos. Vamos ter fé que chegaremos ao nosso caminho de evolução. Agora, não é fácil medir o tamanho da humildade. É meio difícil mesmo, não tem como medir. E da arrogância. Porque o único ser que teve a humildade plena foi Jesus. E nós não o compreendemos. Então, aí fica a dificuldade da gente medir, tomar isso como uma medida, como se fosse um caso de aritmética. Se fizermos uma somatória de tudo aquilo que nós somos, arrogante, falta de amor, imoral, se somar todas nossas imperfeições, a gente calcularia aí uns 98%. E os 2% que sobra seria aquelas pessoas que têm um pouco de humildade, mas não total, ser humilde por completo. Foi como eu disse, humildade plena, só Jesus. Aí estaremos calculando um tamanho. Isso é um exemplo que eu estou dando. É isso aí. Obrigado. Mas tudo certinho, é isso mesmo. Bem colocado, né? E o medir o nosso tamanho, a gente vai medir pelo sentimento que a gente alimenta em nossos corações, né? Quanto mais forte for esse sentimento, maior seremos, né? É isso. Quem mais quer falar? Eu anotei Bom, algumas coisas aqui, que a humildade ela é ligada, né, ao bom coração, à prática de caridade, a também a gente aceitar a ajuda quando se precisa. Isso também é muito ligado à humildade, porque às vezes existem pessoas também boas, mas na hora que elas precisam de ajuda, talvez elas se sintam envergonhadas e aí surge a vergonha. Então, eu acho que você também tem que ser humilde em aceitar ajuda quando se precisa. Então, acho que é muito importante também. Então, acho que faz parte da humildade também. E em saber aprender, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a questão da humildade ligada à pobreza, né? Eu acho que a gente pode lembrar muito naquela frase que fala assim, como ela não está ligada, isso é muito claro, né? Quando fala assim, quando pobre de espírito, né? Porque uma pessoa, se ela não for humilde, ela vai ser pobre de espírito. Então, ela não está próxima de Jesus, ela não está próxima do amor. Então, ela pode ter bens materiais, pode ser rica materialmente, mas se ela não for humilde, ela vai ser pobre de espírito.
Então, não resolve nada. Se ela não tiver, como a dona Sueli falou, se ela não tiver algo mais importante aí, né, a humildade, ela vai ser uma pessoa pobre de espírito, infelizmente, né? Então, acho que é bem ligado a isso aí. É isso aí que eu anotei hoje, e foi bem explicado. Eu falei engraçado que eu anotei também aquela questão do a gente fazer o bem sem olhar a quem, você comentou aí, e eu estudei ontem no Fazendo o Evangelho. Então, a humildade é tudo, né? Ela liga, aproxima a gente de Jesus, e a gente tem muito também a falsa humildade. Eu acho que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? As pessoas que se mostram humildes, mas na realidade não são. Então, eu acho que aí é onde mostra o tamanho de algumas pessoas, né? Não são humildes, então elas são bem pequenas. Mas o mais importante é a gente se aproximar cada vez mais, e aí cada vez mais a gente vai crescendo e se aproximando de Jesus. Verdade, tudo isso muito válido, tudo que você colocou. E é a grande verdade, né? A humildade nos aproxima de Jesus, e uma das coisas mais importantes, né? Que é o que realmente Jesus quer de nós, a nossa interação com todos, com nossos irmãos. E a humildade proporciona essa situação, que a gente se una num único objetivo comum de amor, né, a todos. Quem mais quer falar? Eu, Sr. Dagmar, a humildade se encaixa mais na forma em que vivemos, né? As ações que nos envolvem para com o próximo e ser humilde. Com a dor do próximo, está sempre disposto para ajudar aqueles que necessitam. O propósito que Deus quer de nós é exatamente isso: ser humilde, ter humildade, com amor, caridade e compaixão. De que vale o orgulho se a soberba e a arrogância não está à altura, né? Ou seja, de que vale a riqueza, a pobreza, sim, a soberba, a virtude, e tudo que temos, nada temos, e o que temos, com certeza é emprestado. E no futuro haverá um pagamento. Assertiva ou não, envolvemos o nosso sentimento na presença de tudo aquilo que nos envolve, ou seja, amor, caridade, compaixão ao próximo. Chegou sua vez, André. O texto foi bem claro, né? O nosso tamanho aí, né? É interessante nós refletirmos um pouquinho. Quando a gente olha para a condição reencarnatória tão diferenciada que Deus deu para cada um de nós, né? Onde ali a gente vê claramente que cada um dentro da sua prova, cada um dentro daquilo que melhor nos é, justamente para que possa ele utilizar com sabedoria e com aquilo que Deus lhe proporciona, aprender e evoluir. Esse é o intuito de Deus. Por isso que para um ele dá riqueza, para outro ele dá pobreza, para outro ele dá miséria, para um ele dá doença, para outro ele dá saúde, para outro ele dá inteligência, né? Para outro dá um pouco menos de inteligência, né? Para uns vêm com a bondade, outros vêm com a maldade, uns vêm com os vícios, e assim sucessivamente. Pode ver que é uma miscelânea, né? Por quê? Porque cada um dentro desse tema aí, né, do tamanho da qual se encontra.
e carrega consigo que aquilo que é necessário para que ele cresça, para que ele mude. Então, nós temos que aprender a olhar um pouco mais para nós mesmos e nos conhecermos melhores. Porque muito poucos olham para si mesmos. Nós olhamos mais para os outros do que para nós. E quando nós olhamos muito para os outros, a gente começa, muitas das vezes, a julgar, ou muitas das vezes a invejar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o importante é nós, primeiramente, nos melhorarmos dentro da trajetória de vida que Deus nos deu. Poxa, se eu tenho dificuldade em me relacionar, onde eu acredito que o contexto da humildade, como todo mundo falou da humildade, está principalmente no elo de relacionamento de uns com os outros. Não no contexto da pobreza ou da avareza. Porque muitos, às vezes, utilizam a avareza para se mostrar um coitadinho. E ninguém percebe isso. A gente vê a pessoa ali, quietinha, simplesinha, com vestuário, sua forma de se portar, mas muitas das vezes tem muitos bens, vamos dizer assim, mas se porta daquele jeito por quê? Primeiro, porque tem medo de dividir com os outros. Veja. E segundo, porque é extremamente egoísta. Pensa apenas em si. Eu lembro de um conhecido, aqui de Bauru mesmo. Ele tinha muitos bens, muitas casas de aluguéis, tudo. Ele ia no estabelecimento comercial, e ali às vezes tinha 1, 2, 3 amigos. Ele chegava ali, aquele jeitinho dele, ele pedia um refrigerante quente. Nunca pediu um refrigerante gelado. Refrigerante quente é gostoso? Não. Ele pedia o refrigerante quente para não dividir com os outros, porque ninguém ia pedir para ele. E quem olha aquilo de fora fala, nossa, lá que pessoa simples. Olha lá, pessoa diferente. Não. Tem ali, uma avareza muito grande, nos seus trajes, no relacionamento com a família, que é outro ponto importante também. A gente tem que aprender a entender, e é com humildade que a gente consegue entender o próximo. Porque a gente aprende a ouvir, aprende a falar, aprende a analisar, e aprende depois a dialogar de forma condigna, sem agressões. Não precisa agredir para poder corrigir algo ou para poder se entender um com o outro. Então, a humildade ela nos leva, veja, a uma pacificação entre os seres. A pobreza não significa humildade. Muitas das vezes tem a pobreza, mas tem uma revolta muito grande dentro do ser. Daquela situação que Deus deu para ele. Mas se Deus deu aquilo, tem uma razão muito grande. Não é por acaso. Não é por acaso. Tem que vencer algo. Para outros, deu a riqueza, onde, se a gente analisar, assim, 90% dentro da pobreza ou dentro da riqueza, nenhum é pecado, certo? Nem ser pobre, nem ser rico é pecado. Mas aonde a condição do ser ainda está muito pequena, vou dizer espiritualmente dizendo, porque aquilo vai ser importante para ele poder aprender com aquela situação da qual ele se encontra. Por isso que eu disse, precisamos nos conhecer melhor.
ver aonde estão as nossas virtudes, principalmente, para que possamos fazer com que elas se propaguem cada vez mais em nós e nas coisas que vamos fazer com aqueles que nós estaremos juntos. Conhecer as nossas deficiências, as nossas fraquezas, para que possamos trabalhá-las e vencê-las. E tudo da qual nos é dado, ele nos mostra esse caminho. É que normalmente acordamos, dormimos, comemos, né? Tomamos nosso banho, fazemos nossa higiene, trabalhamos e muito pouco nós damos atenção a nós mesmos. Daí nós não conseguimos entender se estamos, às vezes, tendo alguns atos diariamente, né, egoísticos, vaidosos, ignorantes, né, ou se estamos conseguindo exercitar pacienciosamente o elo de relacionamento e de compreensão com o seu próximo. Quando eu digo elo de relacionamento e compreensão, não é pura e simplesmente aceitar a tudo que se vem, não. Ter paciência, compreender e saber como se posicionar. Porque daí não tem ofensas. Não tendo ofensas, nós estamos nos colocando um pouco mais de humildade e complacência. Porque não nos envaidecemos e não deixamos que esse instinto animalesco, que faz parte de nós, porque somos animais ainda, né, e muito atrasados, né, se desponte de forma tão bruta, né, que acabamos por machucar o próximo sem sequer se aperceber disto. Né? Então, não fiquemos analisando a humildade pela aparência do ser, não, pela condição do ser, né, por aquilo que pura e simplesmente, às vezes, ele quer se mostrar a ser. Analisemos o contexto da humildade pelas atitudes que cada um tem no dia a dia, principalmente nos momentos da adversidade. É ali que a humildade realmente vai se despontar, porque o espírito ele está, vamos dizer assim, fortalecido dentro dos princípios do bem e, com certeza, veja, esses sentimentos pequenos que fazem parte do planeta que nós habitamos não tomaram conta de nós. Então, olhemos um pouco mais para nós e vamos ver que todos nós ainda temos muitas dificuldades em conseguir entender, tá, onde está a humildade em nossa vida. Eu posso dizer assim, né, que temos momentos de humildade, mas ainda não dominamos a humildade. Ok? Então, seria isso daí, Dr. Foi muito bom. A gente conseguir medir o nosso tamanho pelas nossas ações, né? Pelo que a gente pratica, né? E a frase de Coríntios está bem clara, né? A forma que nós temos que nos sentir. Muito bem. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Ok. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Vamos orar, pedir a Jesus que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos que têm os nomes postados no grupo, que atravessam dificuldades, enfermidades, né? Que todos possam, neste momento, receber o amor, o carinho e a luz de Jesus, para que sejam fortalecidos e curados. Que essa paz que Jesus nos encaminha agora neste momento possa ser estendida a todos os irmãos que estão com os nomes no nosso grupo de estudos,
no grupo de cura, enfim, nossos familiares que atravessam dificuldades, amigos, né, que necessitam deste carinho e desta luz que Jesus nos disponibiliza neste momento. Esta luz maravilhosa que ilumina nossos caminhos, que nos traz paz, felicidade e tranquilidade. Queremos também agradecer nosso querido Mestre Jesus por esta noite maravilhosa que nos trouxe esse grande ensinamento sobre a humildade. Como devemos praticá-la, né? E seguir o seu exemplo. Porque Jesus, para nós, foi o maior exemplo de humildade. Ele não tinha, em nenhum momento, arrogância e não subia em pedestal nenhum. Né? Ele falou a todos os irmãos e multidões da forma mais simples e humilde que ele tinha a oferecer. Ele foi o nosso grande exemplo. Precisamos estar próximos desta atitude maravilhosa que Jesus teve perante todos. Um exemplo de humildade, de amor, de dedicação, que levou o amor e o carinho a todos, sem discriminar quem quer que seja. Foi um exemplo que nos foi dado por este ensinamento maravilhoso que ele nos trouxe. Agradecemos este Jesus, nosso querido Mestre, por este momento que nos proporcionou nesta noite. E que todos possam ser abençoados e iluminados nesta noite, através desta energia, desta luz que Jesus disponibiliza a todos nós. Que os nossos lares sejam fortalecidos e abençoados. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece de Cáritas nesta noite, em agradecimento e encerramento da nossa reunião? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais um dia de vida, pela oportunidade dos ensinamentos recebidos nesta noite, para o nosso crescimento moral e espiritual. Deus, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade profunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força
para ajudar o nosso progresso a subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Muito bem, muito bom. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.